Nós estamos na campanha das causas impossíveis, não, da colheita, né? E é interessante porque eu estava procurando lá no site da Sara Nossa Terra, lá no nosso folhetim, está a campanha da colheita. Mas é campanha das colheitas dos impossíveis, o título completo, né? E é interessante porque no mês passado a gente fez uma campanha aqui, que é a campanha das causas impossíveis. E agora é a colheita. E quando a gente pensa em dezembro, a gente pensa assim, não, eu conheço muita gente que já está falando comigo assim, não, e ano que vem? E ano que vem o que, é que você vai fazer? Não, ano que vem qual é a sua atitude para o ano que vem? O pessoal já está falando ano que vem, mas eu não estou no ano que vem não, estou em dezembro. Amém? Dezembro ainda tem muita coisa para acontecer. Amém? Antes de eu começar aqui a palavra, eu queria fazer uma oração. E eu queria que você colocasse agora a mão no teu coração, que você pensasse agora o que você ainda não colheu esse ano. Porque a gente não está aqui para brincar de igreja, a gente está aqui porque nós cremos que nós estamos na presença do Rei. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Senhor, nós queremos te entregar as nossas causas impossíveis. Nós queremos te entregar, Senhor, o nosso ano. Alguns aqui tiveram um ano muito difícil, mas eu creio que em dezembro algo vai acontecer. Algo vai acontecer e vai ser um milagre que sai das tuas mãos. Senhor, nós recebemos os milagres, recebemos essa colheita sobrenatural que nós ouvimos todo final de culto. Senhor, nós declaramos, Senhor, que nós não abrimos mão da nossa colheita. Nós não estamos ainda em 2021, nós estamos em 2020 e foi um ano maravilhoso. Foi um ano que nós aprendemos muito, foi um ano que tivemos muita dificuldade, mas nós caminhamos até aqui e chegou a época da colheita, chegou o tempo da colheita. Eu entrego, Senhor, minha família, eu entrego meu lado profissional, eu entrego minhas causas, eu entrego, Senhor, todas as circunstâncias, nós entregamos no altar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ainda tem muito para colher esse ano, meu irmão. Não, deixa 2021 para dia 31 aqui, quando você estiver passando aqui ajoelhado na presença de Deus. Aí você fala do ano que vem. Ainda tem muito para falar desse ano, ainda tem muita coisa para acontecer esse ano. Mas antes de eu começar a pregar aqui, posso te contar uma história? Ai, meu Deus, por que sempre tem que ter uma história, né? Eu acho que quando eu era do mundo, eu contava muita piada, né? Então, eu sempre fui bom de guardar as coisas. Então, agora eu uso para o reino de Deus. Eu estou que nem Moisés, né? Que quando Deus encontrou com Moisés encontrou com Deus, né? Ele falou, o que você tem na tua mão? Essa vara aqui, ó. Então, eu tenho um contador de piada que virou um contador de história para o reino de Deus. E essa história fala o seguinte, essa história fala de um homem que ele tinha ganho um prêmio. Né? Ele era um fazendeiro, porque a gente está falando de colheita, né? Então eu busquei a história de colheita. Ele era um fazendeiro que tinha feito a melhor colheita de milho da região. Ele tinha ganho prêmios lá com milho, o milho que saía lá da plantação dele tinha uma qualidade incomparável. E uma repórter chegou para ele e falou assim... descobriu um negócio sobre ele, chegou para ele e falou assim, vem cá, eu soube que você pega umas sementes boas que você tem, porque você sabe que para ter uma colheita boa tem que ter sementes boas, né? Você pega algumas sementes das melhores sementes que você tem e você dá para os seus vizinhos, para os plantadores que são os vizinhos de você. E isso é tão atípico, porque você não guarda as melhores sementes para você? Aí ele chega e explica para ela, ele fala assim, sabe o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas o vento, ele espalha as sementes nos terrenos em volta. Então, se os meus vizinhos, eles tiverem uma colheita medíocre, a minha colheita vai ser medíocre, independente da qualidade da minha semente. Porque o vento vai espalhar o pólen, as sementes dos meus vizinhos sobre a minha plantação. Interessante, né? Que eu pensando nisso, eu penso no reino de Deus, porque o reino de Deus tem valores diferentes do reino do mundo, né? No mundo, você esconde
as oportunidades, você esconde as coisas boas, você se esconde. Você não chega para uma pessoa e você fala dos seus problemas e como você venceu aqueles problemas. Você não quer ajudar ninguém. Mas o reino de Deus é como esse plantador. Você distribui as boas sementes e você recebe de volta. Amém? Essa história que eu queria deixar para você. Mas vamos orar aqui, vamos falar da palavra, né? E eu fiquei pensando, como Jesus usou plantação para falar do reino de Deus, para explicar o reino de Deus, né? Você sabe que Jesus, ele usou uma estratégia para falar do reino de Deus. Qual era a estratégia de Jesus? Era falar a língua de quem ouvia a palavra. Você não tem como você falar, não tem como, por exemplo, uma pessoa que é formada em teologia e ela é muito culta, ela pregar, falar do evangelho para uma pessoa que não entende as suas palavras. Tudo aquele conhecimento que ela tem não adianta de nada. Uma pessoa simples, que vive a palavra de Deus, talvez pregue para uma outra pessoa simples e ela entenda. Aquela pessoa, e o que Jesus fez? Que era a palavra. Ele pregou a palavra de Deus falando de coisas simples. Falando de pescaria, falando de colheita, falando de coisas que eram daquela época, para as pessoas que eram daquela época. E eu fico pensando sobre colheita, a gente falar de colheita, de plantação e colheita, tem tanta coisa interessante, né? E lá se você tiver com a sua Bíblia, abre aí em Mateus 13, no versículo 3, vou começar a ler no versículo 3 e vou parar de ler aqui no 8. Diz assim, ó: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte, a semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Eu queria que você focasse aqui nessa última parte que diz assim: as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Eu fiquei pensando, Senhor, eu quero plantar uma semente boa. Eu quero ser uma semente boa. Eu quero receber uma semente boa. E toda semente boa, ela dá frutos. E o fruto é exponencial, né? Ele não é qualquer coisa. Ele dá 100, a 60 e a 30. Mas eu pensando, como é que a gente... O que a gente faz? Como é que a gente faz para ter uma boa colheita? Então eu fiz uma lista do que eu acho que é uma boa colheita. Eu fiz sobre a lei da semeadura. E a primeira coisa que eu pensei, está escrito lá em Gálatas 6, 7 e 9, que diz assim, ó: não erreis de Deus, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, a primeira lei da semeadura é: se eu semear, eu vou colher. Repete comigo assim: se eu semear, eu vou colher. Se eu semear, eu vou colher coisas boas e coisas ruins. Se eu semear, eu vou colher coisas boas e coisas ruins. Não é isso? Então, a primeira lei é a lei da semeadura. Ela é fato, é certo, né? A segunda é que a semente define o que vai ser colhido. Fala para mim assim: a semente define o que vai ser colhido. Se uma pessoa come uma manga e pega aquela semente de manga, né? E ela planta aquela semente de manga, pode nascer uma laranjeira? Se você semeia uma semente de manga, você acha que pode nascer uma mangueira? Não é o que você espera? E
Se você planta uma semente de amargura, dá uma semente de amargura. Se você planta uma semente de amor, nasce uma semente de amor. Não é isso? Por que é tão óbvio, é tão difícil de entender aqui dentro, né? Porque você vai semear o que você plantou. Você vai colher o que você plantou. A semente define o que vai ser colhido. O que define o que vai ser colhido é a semente. Não é? Uma semente de gratidão, uma semente de vingança, uma semente de compaixão. Né? Você pode semear um presente para uma pessoa e você pode colher gratidão. Então, né? Então é presente e gratidão, é verdade. Mas você tem a ver, né, com o que você está semeando, né? Sempre tem a ver. A terceira é que a semeadura e a colheita é natural e espiritual. É para sempre, né? Por que ele é natural e espiritual? Porque o reino natural, ele anda colado no reino espiritual, e o reino espiritual anda colado no reino natural. Por que a gente ora a Deus? A gente ora. Por que a gente intercede? Por que a gente busca os milagres? Por que a gente faz o jejum? Por que a gente entra numa campanha? Porque a gente crê que a gente vai entrar no reino espiritual com as nossas orações, com o nosso jejum, com nossas petições, e o reino espiritual vai trazer algum resultado no natural. Não é isso? Se você não tem fé que o que você faz vai trazer uma mudança no espiritual e essa mudança vai ser trazida para o natural, o que você está fazendo é religiosidade. Você está imitando, está copiando. A fé é que nos faz agir. Eu vou entrar num jejum, porque eu creio que se eu entrar no jejum, eu estou diminuindo a minha carne, levantando o meu espírito, eu estou mostrando para a minha carne quem manda. Não é isso? Eu vou orar porque eu creio que tem alguém me ouvindo. Por que eu vou orar? Por que eu vou... Eu estou falando de coisas simples, mas que são coisas que parece que as pessoas às vezes não param para pensar, né? Por que eu oro? Porque eu oro porque eu creio que alguém está me ouvindo. E esse alguém tem poder para mexer no natural. O reino espiritual e o reino natural são semelhantes, né? O reino natural, tudo que tem no reino natural, tem no reino espiritual. Tudo que a gente faz aqui, todas as coisas que acontecem em relacionamentos, acontecem também no reino espiritual. Quando a gente intercede, a gente passa de um reino para o outro. E aquele reino nós cremos que aquele reino, ele vai agir no nosso reino. Então, toda colheita, ela é natural e ela é espiritual. E toda colheita espiritual é natural. A gente não pode querer plantar uma coisa no reino espiritual e achar que nós vamos colher algo diferente no reino natural. Né? Toda vez que a gente... O que as pessoas falam sobre, quando a gente fala de guerra espiritual, de quebra de maldição, o que é isso? São atitudes no natural, são coisas que nós fizemos, que nós demos brecha para o reino espiritual, o lado do mal, agir na nossa vida natural. Às vezes uma pessoa fala, por que aquela pessoa quebra uma empresa, quebra outra empresa? Será que tem alguma maldição financeira? Será que tem alguma maldição hereditária? Por quê? Porque nós cremos que o reino espiritual vai agir no natural. Né? Só que toda maldição sem causa não tem pouso. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a liberdade do efeito da causa da maldição. Tem uma outra história que eu queria contar para vocês, que tem muito a ver com isso que eu estou falando. Uma pessoa, eu queria dar o nome dela de Maria, né? A Maria, não porque seja Maria, só para dar um exemplo, tá? As Marias fiquem tranquilas. A Maria foi presa. A Maria foi presa, foi levada ao tribunal, e chegando lá no tribunal, ela foi condenada. Quando ela foi condenada lá no tribunal, o juiz deu uma sentença para ela de perpétua, de prisão perpétua. Maria começou a chorar, começou a se debulhar, né? Começou a desesperada, e não sei o quê, não há ninguém que me ajude, ela não tinha advogado. De repente veio um homem e falou, eu vou advogar para você, eu vou te ajudar. Né? Estava ali como espectador, né?
e era advogado. Falou, eu vou advogar por você. E ele, com muito custo, com muito sacrifício, com muito empenho, ele foi, conversou com o juiz, apresentou vários argumentos e várias coisas, e ele livrou a Maria. Maria saiu de lá liberta, como uma pessoa que tinha uma pena de perpétua, saiu liberta. Ela ficou muito feliz. Ela chorou, ela riu, ela abraçou aquele homem, ela saiu de lá muito feliz. Passou um tempo, Maria foi presa de novo. E Maria foi levada ao tribunal de novo. Sendo que, quando a Maria chegou lá, ela viu aquele homem lá dentro do recinto. Quando ela viu aquele homem, ela estava desesperada, chorando de novo, ela ficou toda feliz, né? Ela falou, o senhor aqui de novo, graças a Deus o senhor está aqui, você vai me ajudar de novo. Aquele homem chega para Maria e fala assim, não Maria, hoje eu não vou poder ajudá-la. Mas por que o senhor não vai poder ajudá-la? Porque naquele dia, eu era o seu advogado, hoje eu sou o juiz, e essa causa eu vou ter que julgar com retidão. Essa é a história da nossa vida. Porque Jesus um dia foi nosso advogado. Mas um dia ele será juiz. Vocês entendem o que eu estou falando? Então nós temos uma oportunidade tremenda, que nós tivemos uma pessoa que se sacrificou por nós e nos libertou. Mas nós temos que cuidar da nossa vida espiritual com muito cuidado. Porque próxima vez, talvez que nós vamos vê-lo, no dia do julgamento, ele não será mais o advogado. Aí ele será o juiz. Tem sentido essa história? Então por que eu estou falando isso? Porque nós andamos no reino espiritual e andamos no reino natural. A maneira que nós fazemos as coisas no reino natural, abrem brechas e abrem coisas no reino espiritual. E a maneira que a gente lida com a nossa vida no natural, as coisas que a gente fala, né? Eu estou pregando para mim mesmo, eu falo um monte de bobeira, um monte de bobagem. E todas as bobagens que eu falo, Deus está me mostrando que são colheitas, são sementes no reino espiritual. Então eu tenho que aprender a vigiar mais o que eu falo. Principalmente sobre a minha vida. Porque eu sou o maior profeta da minha vida. As pessoas, elas tendem a falar coisas que trazem uma colheita muito ruim no reino espiritual. Pastor, mas eu estou passando dificuldade, eu estou com problema, eu estou desesperado, eu não posso falar isso, eu não posso declarar isso. Você pode pensar e você pode até falar, mas você tem que falar com um advogado que resolve a sua causa. O problema é que a gente fala, e a gente fala para pessoas, e a gente joga no reino espiritual, e infelizmente eu tenho que te falar isso, que o reino espiritual está cheio de demônios em volta de você, doidinho para você declarar uma palavra, e essa palavra é uma semente, e eles vão regar, e eles vão cuidar, e quando aquilo se tornar uma árvore, aquela colheita virá para você. Dentro do casamento, isso acontece muito. Os homens veem mais isso do que as mulheres. Eu vou te explicar por quê. Porque a mulher, quando ela foi criada para gerar. Quando você fala uma coisa para a mulher, ela gera aquilo. E aquela colheita pode vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Os casados sabem do que eu estou falando. Não é verdade? A mulher foi feita para gerar. Então, o que a gente fala, gera uma colheita. Então a gente tem que vigiar o que a gente fala. Amém? Então ela é natural e também espiritual. A outra lei da semeadura é que nós nunca colhemos o mesmo tanto que semeamos. Não existe nada na natureza que você plante que dê menos do que o que foi plantado. Sempre é muito mais. Eu não sei se você tem noção, mas uma semente de milho, que eu usei o milho na história, né? Uma semente de milho, ele pode chegar a dar 100, né? Como Jesus falou ali na parábola, né? Então, toda vez que eu planto, o que a colheita é sempre maior. Declara comigo assim também. A colheita é sempre maior do que a semeadura. Você falando isso agora, você
Sente temor ou você sente paz? Paz e temor, né? Algumas coisas, né? Que ela é sempre, né? É sempre maior. Nós precisamos ser muito cuidadosos com as sementes que estamos semeando, né? Aquele que semeia pouco também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Está escrito, né? Está escrito isso. A terceira lei é que nunca colhemos na mesma hora que semeamos. Na igreja, muita gente pensa assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha uma causa na justiça, eu tinha uma audiência. Terça que vem, eu vim terça no culto, estava lá, orei, e na audiência não deu certo para mim. Às vezes a gente quer esperar uma semana para um resultado. Todo homem do campo, ele sabe que tem o tempo da colheita, ele sabe que tem o tempo do plantio, ele sabe que vai acontecer naquele período, né? Ele olha para o céu, ele olha para a terra, ele coloca a mão na terra, ele vê a textura. Aí aquele ano choveu pouco, aquele ano choveu muito. Eu lembro de uma vez que eu e a Daniela fomos para o Chile, né? E a gente foi visitar umas vinícolas lá. E aí a gente foi fazer um curso lá, aqueles cursinhos simples, né? E a pessoa falou um negócio que eu achei interessante. Ela falou para mim assim, ela falou para a gente assim: olha, tem essa plantação aqui, que é no norte. A gente tem outra plantação que fica no sul. E lá a gente cultiva outra uva, que é aquela uva. E aqui a gente cultiva essa uva. Sendo que lá também tem a mesma uva que aqui. Só que quando aquela uva é cultivada lá, ela tem um gosto. E quando ela é cultivada aqui, tem outro. Aqui tem solo vulcânico. Lá é arenoso. Lá é mais frio, aqui é mais quente. Então eles têm uma linha de vinhos. Eles têm vinhos da mesma uva, que tem gostos diferentes, porque são plantadas em solos diferentes. Porque o tempo é diferente. Então, muitas vezes a gente quer colher, a gente quer entender de colheita, a gente quer participar de uma colheita, mas a gente não está olhando o tempo, a gente não está olhando o clima, a gente não está olhando o terreno que a gente está plantando, a gente não está olhando a semente, a gente quer ser daquelas pessoas que vão ao campo e colhem o que outra pessoa talvez plantou, no tempo que a gente acha que está no tempo de colheita. Tem momentos que você vai pegar um fruto e o fruto não está pronto para a colheita. E você come, ele é amargo, ele não é doce. Quando a gente fala de uma campanha das colheitas, eu sei que talvez você não quisesse estar aqui hoje ouvindo isso que eu estou falando, mas você tem que fazer uma autocrítica da tua vida, você tem que pensar como é que está a sua vida. Não adianta que uma colheita ela não vai ser trocada. Você tem que trocar o que você está plantando, você tem que pensar no tempo, você tem que gastar tempo, relacionamento é tempo com as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez não seja uma palavra muito gostosa, né? Porque você vai ter que parar e você vai ter que pensar o que eu estou fazendo na minha vida. Mas é uma palavra de mudança de vida. E Jesus veio para trazer uma mudança de vida. Ele veio para mudar o estilo da tua vida. Amém? O princípio da semeadura e colheita, ela opera em todas as áreas da nossa vida. Ela opera em todas as áreas. Lá em Jó 4:8 diz que os que lavram iniquidade semeiam mal, isto mesmo eles cegam. Lá em Salmos 126, 5 e 6, diz aqueles que semeiam chorando, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 5 e 6. O que é importante na semeadura? Porque nós temos coisas que são importantes na semeadura. A semente ela é importante. A atitude do semeador é importante. A atitude, né, do semeador é muito importante. Como ele joga a semente, né? Eu não sei se você já viu. Você já viu uns tratores enormes que tem
uns negócios que colhe, né? E joga para dentro do caminhão. Vocês já viram os tratores que vão marcando a terra, assim, arranhando a terra para poder botar a semente? Aquilo ali tudo tem um jeito de você jogar a semente. Dependendo da semente é fundo, tem semente que é rasa. Quais são as sementes que nós temos jogado, por exemplo, na nossa vida profissional? Você entra no trabalho 9 e sai 5. Durante o seu horário de almoço, você fica vendo Instagram, as piadas do Instagram. E quando você sai 5, você não pensa mais em trabalho. Você não quer crescer, você não pensa o que as pessoas estão fazendo que é melhor. Você vem para o culto, você ouve uma palavra, vem domingo, momento de ceia, come seu pãozinho, come sua, né? Toma o vinho, e depois você sai aqui para fora do culto e você é outra pessoa. Você está semeando pouco. Você vai colher pouco. No trabalho, você vai colher pouco na sua vida espiritual. Se você dá pouco tempo, você vai colher pouco. É natural isso? É normal? É injusto? Não, é justo, né? Então, toda vez que a gente pensa, a semente é importante, a atitude é importante. A atitude que você faz as coisas é importante, né? O sentimento do semeador é importante. O solo é importante. O solo é muito importante. O solo, você saber aonde você está, onde você frequenta, com quem você se relaciona. E eu não estou falando só de igreja, não, estou falando de pessoas. O solo, onde você está, com as pessoas que você se relaciona, ou você é uma pessoa influenciada, ou você é um influenciador. É muito difícil você se relacionar com alguém que você não influencia a pessoa de alguma forma. E é muito difícil você se relacionar com alguém muito tempo que você não seja influenciado por essa pessoa. Você pode ver, por exemplo, pessoas que têm hábito de falar palavrão. Você se relaciona com a pessoa, você conversa todo dia com essa pessoa fala palavrão. Sabe o que acontece? Daqui a um mês você está falando alguns palavrões. É natural. Então, por que é isso? Porque o solo que você está plantado, o solo que você joga as suas sementes, quais são as sementes que você tem jogado no teu trabalho? Quais são as sementes que você tem jogado na sua escola? Quais são as sementes que você fala dentro da sua casa? É muito importante isso. O tempo, as horas, dias, mês, faz parte da semeadura e da colheita. Às vezes as pessoas falam do jeito dos seus filhos, né? Ah, pastor, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, meu filho fez isso. Eu entendo que tem coisas assim atípicas, né? De relacionamento. Mas normalmente a gente semeia, e depois a gente colhe. O relacionamento com os nossos filhos vai fazer uma colheita. Às vezes não é uma colheita agradável para a gente, e a gente tem que pensar, o que eu semeei? E trocar essa semeadura, mudar essa semeadura. É uma autocrítica, é um momento para você olhar para dentro de você, o que eu tenho semeado? Eu lembro de uma história de uma mãe que brigava muito com o seu filho, brigava, os relacionamentos que ele estava, né? O solo que ele estava, né? Os seus relacionamentos, eram relacionamentos muito ruins, ela estava vendo a transformação desse filho, e ela brigava, batia de frente, discutia com ele, e ela foi se aconselhar na igreja, e aí esse pastor chega para ela e fala assim, vamos mudar a estratégia? Você vai só dar palavra de gratidão pela vida do teu filho, e você vai todo dia, de noite, botar a mão na cabeça dele na hora que ele for dormir. Pastor, às vezes ele chega de madrugada. Então você acorda de madrugada, vai lá e bota a mão na cabeça do seu filho. Essa mãe, ela viu que todos os anos de discussão, de briga com seu filho não trouxe fruto nenhum. A colheita era horrível. E isso que ela fez, durante alguns poucos meses, transformou a vida do seu filho. Por que acontece isso? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Eu tenho que trocar o meu plantio. Só que às vezes não é rápido como a gente espera, como a gente quer. Demora.
O solo é importante, o tempo é importante, o tempo é importante. Sol, chuva, frio, calor. O tempo faz parte da semeadura e da colheita. O tempo faz parte. Existe tempo, eu vou te falar, até na vida empresarial é assim. Tem tempo que é tempo de investir, tem tempo que é tempo de ficar quieto. Não é isso, Luiz? Tem tempo que é hora de você ficar quieto, tem tempo que é hora de você investir. Tem tempo que é hora de você segurar as contas. Tem tempo que é hora de você soltar as contas. Né? Na nossa vida secular, ela é assim. Tem tempo que é hora de meter a cara no livro e estudar. Não, eu tenho que terminar isso aqui, eu tenho que passar nisso. Tem tempo que é hora de dar uma relaxada. Senão fica doido, né? Só estudando. Então tudo na nossa vida é assim. Tem tempo que é hora de investir no nosso casamento. Vou investir, vou fazer uma viagem, vou sair para jantar fora. Se você fizer isso toda hora também, você vai ter que resolver o problema financeiro. Então tem hora que não dá. Mas tem tempo para isso. Tem pessoas que chegavam para mim e para a Daniela para conversar sobre o casamento e falam assim: pastor, eu não sei o que houve. A gente não se ama mais. Foi de repente. Eu falei, querido, não foi de repente não, querido. Você está plantando isso tem muitos anos. Não é? Você está plantando isso tem muitos anos. Gente, a gente vive muito hoje. É o momento da gente trocar o que a gente tem plantado. É momento da gente olhar para o tempo. É momento da gente olhar para o tempo, que eu estou falando é chuva, sol, frio. É momento da gente saber em qual estação que a gente está. O momento da oferta é um momento de semeadura. Quando nós semeamos por medo, por obrigação, com raiva, qual é esse sentimento? O que a gente vai colher? O momento da oferta aqui no culto. O momento de você ofertar para uma pessoa. Está chegando agora o momento da gente, no Natal a gente dá alguns presentes, né? Tem algumas pessoas que ainda têm esse costume, outras não, por causa das dificuldades, às vezes não dá, né? Mas tem pessoas que gostam muito de dar presente e a pessoa fala, não, vou comprar nem que seja um chaveiro, uma lembrancinha. Eu tinha uma tia que chegava no Natal, ela dava presente para todo mundo, nem que fosse uma coisinha, entendeu? Ela amava presentear no Natal. E agora a gente está chegando no momento de Natal. E nós vamos encontrar com nossos familiares, com alguns amigos, né? De repente alguma reunião de trabalho. Mas qual é o seu sentimento ao dar um presente? Qual é o seu sentimento? Caramba, vou ter que ir para o shopping comprar, que eu tenho que comprar um presente para aquela pessoa. Porque ela sempre me dá presente, se eu não der, ela vai ficar chateada. Esse presente não vale a pena, né? Essa colheita é ruim. Estou falando de presente, mas eu estou falando de outras coisas, né? Vocês estão entendendo, né? Amém? Então, quando a gente pensa, por que eu trouxe essa palavra aqui? De repente é uma palavra pesada para você. Mas eu quero te dar uma notícia. Você pode colher até o final desse ano. Uma colheita sobrenatural e uma colheita do impossível. Mas você tem que mudar certas plantios na sua vida hoje. Sabe o que eu tenho descoberto? Que a gente vê, eu vejo uma palavra, eu vejo algo, e eu falo assim, eu vou começar amanhã. Eu vou começar ano que vem. Não, eu vou fazer isso. Daqui a uma semana eu faço. E sabe o que acontece? Nada. Então, a colheita, ela vai acontecer. E o plantio tem que começar hoje. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Quero fazer um momento. Quero fazer um momento de oração, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é um reconhecimento teu. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu estou com problema no trabalho, não sei o quê, mas também já viu lá o meu patrão? Ah, eu estou com dificuldade, mas também meu filho... Ah, obrigado. Ah, meu problema é isso. Você tem esse raminho aqui, você já pegou?
Já pegou? Você vai pegar ali, o pastor Jaime está distribuindo alguns ali. Levanta a tua mão se você não tem. Nós vamos orar com esse ramo aqui nas mãos. Muitas pessoas falam assim, o problema é do marido. O problema é da esposa. O problema é do Covid. Agora tem o Covid, né? O Covid agora está na frente, né? O problema é do Covid. Pastor, mas você é tão insensível. Realmente é um problema. É um problema, querido. Mas eu quero te falar, o maior problema é você. Você tem que olhar para você e falar, o que eu estou fazendo? O que eu estou me mexendo para lutar contra isso? O que eu estou fazendo? O que eu estou apresentando diante de Deus? O que eu tenho plantado? O que eu tenho declarado? O que eu tenho falado? O que eu tenho buscado? O que eu tenho buscado de Deus? O que eu tenho buscado na minha vida profissional? O que eu tenho buscado para a minha vida matrimonial? O que eu tenho buscado? Eu tenho muito problema financeiro. Tá bom, você tem buscado saber como lidar com o dinheiro? Você lê sobre isso? Você busca sobre isso? Eu não sei como administrar a minha empresa, não sei como administrar a minha casa, não sei como administrar o meu casamento. Então você sai daqui hoje para plantar isso. Sai daqui hoje para plantar isso. Eu conheço um monte de gente, inclusive eu, que sai daqui do culto e eu vou olhar tantas coisas lá, vou dar uma olhada no Face, vou dar uma olhada no Instagram, às vezes vê algum videozinho no YouTube, né? Não vai falar para mim que você não tem tempo, você tem muito tempo, querido. Só que você está gastando com outras coisas, você está plantando em outro lugar. Tudo bem. Não posso relaxar? Pode. Mas você quer colher esse ano? Então você sai daqui para plantar. Sai daqui para você com uma oportunidade. No YouTube está cheio de oportunidades. Você quer aprender a fazer flores, você quer aprender a fazer ceia de Natal. Eu estou com problema financeiro. Quando a pessoa falar para mim que está com problema financeiro, eu converso 10 minutos com a pessoa e sai 5 ideias. E por que a pessoa não faz? Porque tem que ser agora. E agora tem a desculpa de que agora não dá, hoje não. O problema não é dinheiro. O problema é você não plantar. Saia daqui para plantar. Saia daqui hoje para plantar. Pega uma folha de papel em casa, começa a listar o que eu vou plantar na minha vida profissional, o que eu vou plantar no meu casamento. Oh Deus, oh Deus. Tantas pessoas com problema no casamento não querem crescer nisso, querem olhar para si. Você não está plantando, querido, você não vai colher, você está esperando o outro. Quer dizer, você está esperando o outro plantar para você colher. Começa a plantar você hoje. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, que nem você está falando comigo aqui. Como você está falando comigo aqui, começa a falar também nos corações de todos que estão aqui dentro, Senhor. A colheita é certa, Deus, mas o que nós temos plantado, Senhor? Coloca na nossa mente o que nós temos que plantar. Senhor, toda ansiedade no coração, toda ansiedade nos nossos corações é falta de propósito. Toda ansiedade nos nossos corações, todo medo é falta de propósito. Senhor, coloca agora propósito nos nossos corações. Propósito é a colheita. Senhor, a colheita, que nós possamos olhar agora para os feixes da colheita. Que nós possamos olhar agora para a colheita toda pronta para ser colhida. Isso nos motive a plantar hoje para os nossos casamentos, a plantar hoje para a nossa saúde, a plantar hoje, Senhor, para o nosso lado profissional, a plantar hoje, Senhor, para as nossas emoções, plantar hoje para a nossa vida financeira. Senhor, hoje é o dia do plantio. Ensina-nos a sair daqui e plantar, em nome de Jesus. Levanta o teu ramo. Olha para o teu ramo agora no alto. Sabe o que é esse ramo aqui? Esse ramo é um pedacinho da colheita.
A colheita é o relacionamento com os nossos filhos. A colheita é a sua vida financeira sendo estabelecida. Estabilidade, tranquilidade. É o seu casamento, a sua vida familiar. É a sua saúde. Você pode estar ouvindo o médico falar coisas que você vai colher, mas eu quero te falar, a tua colheita está aqui, ó. A tua colheita, Deus já te mostrou, agora é plantar. Senhor, nós apresentamos a nossa colheita. Apresentamos, Senhor, os feixes. A tua palavra diz, Senhor, que os campos estão brancos. Senhor, ó, que nós oremos agora para trazer os trabalhadores. Os campos estão brancos, é a nossa colheita. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ensina-nos a plantar no tempo certo, no solo certo, Senhor, no tempo certo, a semente certa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Durante todos esses anos, aqui na Sara Nossa Terra, nosso pastor, nosso bispo Robson Rodovalho, ele sempre nos disse: ainda esse ano você vai colher suas causas impossíveis. Ainda este ano. E estamos recolhendo os testemunhos para passar para vocês. Coisas incríveis estão acontecendo, extraordinárias estão acontecendo. Agora mesmo, hoje à tarde, recebi um telefonema, um WhatsApp, dando a mensagem: consegui, o meu sonho desse ano se concretizou agora, nesses últimos momentos. Amém. Sabe por quê? Porque você está semeando, você está participando, você está frequentando, você está vindo, você está fazendo as campanhas, há uma expectativa no teu coração. A única coisa que nós queremos te falar, aquilo que o pastor Ferretti falou, é: mova-se, continue se movendo, continue crendo. O ano não acabou, ainda tem tempo de nós colhermos coisas sobrenaturais esse ano ainda, em nome de Jesus. Para isso você precisa crer. Sabe por quê? Porque quando nós dizemos não vai acontecer nada, sabe o que nós fazemos? Nós arrancamos a semente que nós plantamos. Nós semeamos e vamos lá e depois arrancamos a semente. Não, nós vamos dizer: o Senhor é aquele que cumpre todas as suas promessas. E as suas promessas se cumprem ainda esse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do seu Jesus. O milagre, o milagre, o milagre, o milagre, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. Nós estamos debaixo de uma palavra do bispo Rodovalho, e essa palavra ele tem pregado todos os anos. Não desista, é agora. Quero convidar você a participar do nosso RH Positivo agora, dia 12, sábado, né? Dia 12, sábado, vai ser um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado e um tempo de comunhão muito grande. Você é o nosso convidado. Posso orar com você? Posso orar com você? Fala assim: eu creio na colheita sobrenatural que eu vou ter esse ano, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Sabe como é que eu tô? Eu tô assim. Eu tô como assim, eu estivesse na sala da minha casa e de repente eu escuto bater alguém bate na minha porta, né? Até porque a campanha lá em casa está enguiçada, né? Então quando alguém chega tem que bater na porta. Aí ele bate na porta, eu vou consertar essa semana, tá? Aí bate na porta, sabe o que é? É a colheita sobrenatural que está chegando na minha vida. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu já me levanto rindo, abrindo a porta, porque é a colheita, é a colheita, é a colheita. Eu estou semeando a palavra de Deus. Eu estou semeando. Eu estou usando o que Deus usou. Deus usou para criar os céus e a terra, a sua palavra. Então eu também estou usando a palavra de Deus para receber uma colheita. Eu estou
estou semeando a colheita da minha família convertida, dos meus amigos convertidos, da multiplicação da minha célula, do crescimento dessa igreja, do crescimento espiritual dessa igreja, da bênção financeira sobre essa igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado, você tem crido, você tem clamado as promessas de Deus, você vai ter uma colheita. Eu não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Homens, estou te esperando aqui dia 12, 9 horas da manhã. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Minha vida se revestirá do teu poder.